Começando mais um Alerta em Debate aqui pela RFTV. Muito obrigada por você que nos escolhe toda semana para saber qual vai ser o assunto em pauta, qual vai ser a polêmica do dia. Se você está acompanhando a gente no YouTube, no Spotify, a gente fica muito feliz também de ter você por aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está tomando conta dos noticiários há meses. Só que agora parece que as coisas vão ficar mais organizadas. A Noêmia Gomes já está aqui comigo porque hoje a gente vai falar das tal... Ô, Noêmia, se eu chegar pra você e falar assim, você já fez a sua apostinha hoje no jogo do seu time? Primeiro que você nem tem time, né? Você adora me jogar essa, falando que você aposta. Mas você entende dessas apostas, das das bets? Bom, olha... Virou até um trava-língua das das bets. Ô, Ana e amigo aí do outro lado, é o seguinte, é muito difícil, é muito complicado, né? A gente entende do vício que isso causa nas pessoas, porque a gente noticia isso, né? A gente acompanha o tempo todo, a gente tem um caso novo para contar de alguém que se viciou no jogo, e no jogo, não no jogo geral, na bet, né? Que as pessoas estão fazendo isso como meio de vida, quando na verdade deveria ser uma diversão. Eu acredito que foi para isso que ela foi criada. Mas entender tudo como que funciona, não, ainda não. Eu nunca postei nesses sites dessa forma aí. A gente sabe que tem o tal do jogo do tigrinho, a gente fala muito sobre isso aqui e principalmente sobre os golpes, as pessoas que estão aproveitando, né, desses sites aí que estão totalmente sem regulamentação, mas guarda essa informação que agora tudo vai mudar. As pessoas estão se perdendo nas apostas, fazendo empréstimos, gastando dinheiro da família, e aí naquele desespero tem muita gente aí que está... Não vamos falar, não vamos sugerir, né? Então, isso está ficando cada vez mais sério, não só do ponto de vista social, mas... a gente acaba deixando de lado a questão do lazer. A gente sabe que a gente leva muito para esse extremo de como é perigoso, como a pessoa se perde, mas tem gente que gosta de apostar, gosta de fazer uma brincadeira. Também é lazer, não é errado, né, Noêmia? Então a gente vai puxar um pouco por essa linha para entender até que ponto você consegue se divertir, consegue sim fazer as suas apostas de forma, como eu posso dizer, segura, de forma... Legal, vai. Legal, não no legal da brincadeira, mas no legal da justiça, de que tá tudo oficializado certinho, né? Ali, né? Porque o pior de tudo é isso, as pessoas entram num vício de uma coisa que não tá legalizada. Não tá nem certo, daí, né? É tipo, será, não sei se é grosseiro dizer, mas assim, comparar, tipo o jogo do bicho. Sim, exato. Que existe, todo mundo sabe que existe, as pessoas apostam, tem gente que se vicia nisso, só que não é legalizado. E será que essa bet... como que fica nessa... a bets, né? A gente porque vê, é o plural, né? Bets, são né? bets. E a gente vê anúncio, a gente vê propaganda, a gente vê em todo lugar. As bets já estão aí, então a gente tem que entender, tem que deixar tudo muito correto. E fica muito a dúvida, né? Exatamente, porque a todo momento tem propaganda com gente famosa ainda do esporte. Influenciador, e daí a gente pergunta, gente, mas se o jogo é ilegal no Brasil, por que tem propaganda na televisão? Tem camisa de time, tem time aí que tá... que é patrocinado. As bets estão chegando aí com valores absurdos, né? E aí o que está acontecendo agora? As autoridades estão finalmente tomando a iniciativa, né? A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda regulamentou o uso do domínio. Então, quando termina ali o site bet.br, significa que vai estar tudo certo, tudo regular. E aí... os sites, né, esses sites de apostas que não estão fazendo parte aí dessa organização toda, você já sabe que está errado. O que isso significa na prática? Por que foi preciso tomar essa decisão? Por que é importante, né, que as autoridades estejam de olho e que a gente possa confiar nos sites? Esse é um assunto polêmico, a gente tem se arrastado aí falando sobre isso há algum tempo, há alguns meses. E, claro, quando a gente fala de aposta, isso acaba interferindo na vida de muitas famílias aí por todo o Brasil, por todo o mundo. Todo mundo faz algum tipo de aposta. Então, para entender de que forma essa medida aí aumenta a transparência e nos ajuda aí na prevenção de fraudes, a gente fala hoje aqui no Alerta em Debate com um advogado que é especializado em mercado de iGaming, o Dr. Rúbio Teixeira, que já está com a gente aqui para falar um pouquinho sobre isso, para esclarecer para a gente tudo isso. Doutor, seja bem-vindo ao Alerta em Debate. Eu já vou começar aí entrando no assunto mesmo, porque essa nova regulamentação, né, o domínio.bet.br, é um passo importante para o setor de apostas do Brasil, só que
que essa medida significa para o consumidor final, né? Para a pessoa que gosta de fazer essa aposta? Como é que essa decisão, né, essa regulamentação vai garantir mais segurança e transparência nessas operações? Olá, Ana, tudo bom? Olá, Noêmia. Muito obrigado por me receber aqui. É um mercado muito novo, é uma indústria nova, né? Essa indústria, ela cresceu muito no pós-pandemia, né? Onde também a gente teve aí em concomitante o Pix no nosso país. E isso fez a indústria crescer. E agora, o governo vendo essa indústria, né, que é uma indústria hoje em dia, vamos falar que é uma das maiores indústrias do mundo, né, bilionária, e a gente está regulamentando isso num processo de regulamentação junto com o Ministério da Fazenda, né, a Secretaria de Prêmios e Apostas que já foi criada, para que a gente consiga monitorar e dar maior segurança não só para os operadores, como também para todos aqueles jogadores, né, os apostadores, né, os clientes das bets. O que acontece muito, doutor, que agora vai ser regularizado, é que essas bets, elas não tinham muito, vamos dizer assim, o local de origem muito especificado, né? Muitas fora do país, e daí a gente tinha aquele problema das pessoas, a gente ainda tem esse problema das pessoas que se viciam, que passam por fraudes, e daí não tem com quem reclamar, porque essas pessoas, essas empresas não estão no Brasil. Isso seria um dos motivos para que o governo tomasse uma medida de regularizar? Eu acho que isso é o principal, né? E também a carga tributária. É uma indústria muito grande, como eu falei, com potencial enorme, né? Que no nosso país ficou muitos anos aí sem ser propriamente explorado, digamos. E como a gente pode pensar, é uma indústria que vai trazer desafios nesse primeiro momento, porque como o mercado ficou não regulamentado durante um tempo, os operadores e, concomitantemente, os jogadores, as pessoas que fazem uso dessas plataformas, ficaram à mercê, né, de uma falta de regulamentação. E como qualquer outra indústria, que aqui a gente tem que lembrar que a indústria do iGaming, né, de jogos e apostas, é uma indústria de diversão, né, não é de mudança de vida. E o marketing muitas vezes foi desenvolvido de uma maneira prejudicial para o consumidor. É mesmo. E a gente aposta você ganha, sempre assim. Olha o retorno, olha quanto você pode ganhar. Inclusive, os influenciadores mostravam isso. Olha, comprei isso. Eu comecei com tanto e, nossa, olha quanto. E a gente vive num país em que tem uma desigualdade muito grande, desemprego grande. Você vê um jeito de ganhar dinheiro fácil. O olho brilha, né? Não tem jeito. E assim, a gente tem que fazer aqui também um comparativo com outras indústrias que são prejudiciais socialmente, como a da bebida alcoólica e do tabaco. Cigarro. E essas indústrias, elas já são consolidadas, então elas foram totalmente regulamentadas, né? Exato. Então a gente pega aí o CONAR, hoje em dia publicidade, não pode mais publicidade dentro de time de futebol, né? Em eventos e tudo mais. Então, assim, a gente precisa entender do problema e conseguir regulamentar ele para ter um prol do benefício social também e do nosso país, porque a indústria, ela é muito mal vista com os olhos, como se ela fosse prejudicial para o jogador, né, para o cliente, para as pessoas que gostam de apostar, só que ela é uma indústria que tem capacidade de gerar negócios, empregos e desenvolvimento também para o nosso país, né, que a gente está aí com um problema de déficit tributário também muito grande. Então a gente tem que conseguir ver nesse mercado um potencial de exploração grande, onde a gente vai permitir uma regularização, um mercado correto para proteger não só o operador, como o jogador, possibilitando que isso daqui seja feito dentro de normativas legais que o nosso governo, o nosso país, nós brasileiros acreditamos. É uma indústria que aqui fora já tem anos-luz, então a gente consegue ainda fazer equiparativos com outras regulamentações de outros países e trazerem aquelas melhores normativas para maior controle, né, e qualidade dentro dessa indústria no nosso país. Doutor, e quando a gente cita, né, o senhor citou o mercado de bebida alcoólica, do tabaco, são mercados que causam aí consequências na casa das pessoas, né? O vício em tudo isso tem consequência. Então, a gente não pode deixar de citar também que a aposta tem o mesmo efeito, né? Se é para ser um mercado de lazer, para a pessoa se divertir com aquilo, em algum momento isso está tomando um outro rumo. Então, essa regulamentação, ela protege de fato, ela pode fazer com que
esse costume de apostar vire um vício perigoso com relação a esse vício quando ele se perde? Qual que é a sua opinião fazendo essa comparação, essa linha, essa regulamentação? Afinal, é uma proteção mesmo ou pode dar uma brecha aí para a parte social? A regulamentação, ela vem, a princípio, para a gente ter regras bem definidas e básicas. Né? Então, digamos assim, o contrato que você faz com a Bet, com a casa de aposta, na hora que você faz a sua fezinha ali, faz aquele momento de diversão, aquilo vai estar regulamentado. Então, o marketing vai ser regulamentado. Tudo vai ser regulamentado. E a partir do momento que a gente tem uma regulamentação no nosso país, a gente consegue também ter controle e monitoramento dessas pessoas. Tá? Se não tem uma regulamentação, a gente não consegue enxergar para esse usuário. Problema, né? Muitas vezes, esse jogador ficou já anos aí jogando nesse mercado, ele já está com um problema, só que ele não é bem atendido com o fim que ele deve dentro do nosso governo, dos projetos sociais, para a gente entender como que é esse vício, entender o gatilho dessa pessoa para poder proteger ela. Então, quando vem a regulamentação, a gente vai conseguir, sim, monitorar e controlar essas apostas, né, e tudo que é feito, e ter esse olhar dentro do vício. E a gente vai ter que fazer projetos aqui para desenvolver, ensinar, muitas vezes até reeducar o jogador e o cliente adepto de bets, de fazer pezinhas, para que ele entenda como que vai ser, porque a regulamentação vai mudar o mercado que ele está acostumado até agora, né? Então, a gente vai ter uma regulamentação e vai ter esse período de transição. E daí que vem essa nova instrução normativa que a gente estava conversando a respeito sobre os domínios, né? Aqui o governo está tentando separar o joio do trigo, né? Basicamente. É esse que é o fim dessa instrução normativa, que a gente vai passar a ter controle sobre aquelas bets que são regulamentadas, que vão utilizar domínios bet.br. Doutor, e então, só para entender, nessa questão de regularização, regularizou, né, as empresas que fazem essas apostas. Só para entender direito, porque para mim ficou parecendo que com essa regularização, eu tenho uma casa de apostas, eu vou ficar responsável também por ter esse olhar para o apostador que está ali jogando dentro da minha plataforma. Eu vou ter como identificar a Ana Cecília, ela joga todo dia e todo dia ela perde, todo dia ela está ali. Assim, e daí a empresa, começa a me preocupar com os jogadores que são recorrentes ali, né, que eu já percebo que não é uma coisa de lazer. E daí parte da empresa mesmo, essa questão de fazer campanhas para evitar o vício ou de ajuda com o projeto, alguma coisa, quem fica responsável por essa parte de entender até que ponto é um jogo, até que ponto isso virou um vício e em que momento que dá para interferir? Quem que faz isso? É a casa de aposta ou vai ser o governo? Isso daqui vai ser um trabalho em conjunto, tá, Noêmia? Então, vai ter tanto do lado do operador, da Bet, ela ter esse controle, tá? Quanto também do lado do governo. E o que acontece? A gente possibilita dentro do software, do website que ele opera, travas para isso. Sabe? Então, desde travas a respeito de pagamento, de limites de apostas, o jogador pode fazer isso do lado dele, como também o operador, a Bet, ela consegue monitorar e fazer isso através de bancos de dados, de análise. Travou o doutor ali. O doutor tá longe. O doutor tá longe. O sinal às vezes dá uma oscilada. A gente consegue Mas voltar assim, com o doutor. Ana, com a hora que conseguir, Desculpa, né? eu acho que cortou aqui. Doutora, já restabeleceu? Pode seguir, doutora, você estava dizendo aí a respeito dessa possibilidade, né, de controle sobre tanto da pessoa que joga e ela sabe que ela tem essa predisposição, então ela coloca, não, eu não vou passar desse tanto, limite, eu vou fazer isso, como do outro lado a empresa fazer isso, muito interessante, né, e a gente sempre torce para que dê super certo, mas
alguém tem que fiscalizar isso, doutor. Porque não pode deixar só na minha empresa, porque eu posso, de repente, querer ganhar um pouquinho mais, e daí eu faço uma vista grossa aqui, e a gente sabe como que é, tem sempre um jeitinho de fazer. Quem vai fiscalizar também se está tudo certo dentro dos padrões, se as travas de segurança estão funcionando e todo esse cenário? A integração com o sistema do Ministério da Fazenda. Então, o governo vai ter um controle de tudo que é feito, de todas as apostas, e principalmente através das maiores fraudes que acontecem através dos meios de pagamento, né? Eles que pegam as fraudes de pessoas ali que apostam com o nome da mãe ou de um terceiro. Então, a gente vai conseguir ter um controle e visualizar isso muito bem. Então, assim, vai poder ter do lado do usuário, como a gente estava falando, do jogador, ele pode se autoconhecer e colocar travas dentro dessa plataforma, como também pelo lado do operador. E o governo tem que, sim, vir fazendo uma fiscalização. E sabe como que vai acontecer? Através dessas travas todas, porque a nossa regulamentação está vendo uma regulamentação muito boa, com já muitas regras para a indústria, porque já é uma indústria de alto risco, pode virar vício, né? Tem problemas sociais. Então, a gente vai ter que seguir ali com várias políticas anti-lavagem de dinheiro, de jogo responsável, né? Internacionais, que já são aplicadas em outros lugares do mundo, para proteger e para a gente conseguir ter esse discernimento maior a respeito aí das apostas. Doutor, até falando sobre isso, recentemente a gente teve o caso do Bruno Henrique, que está sendo investigado, né, por questão de apostas. Eu não tinha noção do quanto acaba sendo transparente quando a investigação acontece. Então foi descoberto ali que, num jogo específico, ele tomou um cartão amarelo e tinha uma série de apostas sobre esse cartão amarelo nessa partida. Na investigação, foi descoberto que a família dele toda tinha apostado nesse cartão, amigos e todas as apostas da mesma cidade, de um mesmo local. Então é muito minucioso, né, esse trabalho, e essa regulamentação toda tem relação com isso, com esses casos que estão aí cada vez mais, infelizmente, aumentando. A gente tem visto, né, até as pessoas envolvidas nisso. A gente nunca pensa que um jogador vai... E tem casos, os noticiários estão mostrando isso. Então isso vai ajudar também nesse sentido. A gente não vê mais esses benefícios para família, para amigo. Isso vai tentar inibir essa ação? Só para vocês terem uma ideia, o mercado hoje em dia continua a estar em processo de regulamentação. E a gente já consegue monitorar e pegar essas fraudes. Nossa, então, você imagina que o mercado sendo regulado, as travas vão ser muito maiores, né? Porque a gente vai precisar, sim, que o usuário, que o jogador se cadastre com o CPF dele. Então, a gente consegue pegar esse CPF de famílias que são pessoas politicamente expostas, ou que são pessoas ali ligadas a pessoas que estão envolvidas dentro do jogo, né, em si. Então, a gente tem órgãos e instituições já que assinaram contratos juntos com o Ministério da Fazenda para proteger e ter troca de informação. É né? muito sério. Porque a partir do momento que o mercado também se regula, a gente tem que pensar e a gente visualizar muito como funciona na Inglaterra. A Inglaterra é um mercado tão regulamentado que as próprias bets hoje em dia já abriram e fizeram IPOs em bolsas de valores. Então, já tem um controle, de tão controle que a gente consegue monitorar desde os jogadores ali, para eles não fazerem aquelas pequenas fraudes, né? Ter ali um fair play, um jogo justo, e ter essa possibilidade do jogador, né, entender como funciona esse jogo e fazer aquela fezinha dele. No caso do Bruno Henrique, aumentou em 90% as apostas do cartão, que ele ia tomar um cartão amarelo. Então, assim, é uma coisa que fica óbvio, né? E foi muito bacana você trazer isso, Ana, porque às vezes a gente pensa assim, né, só na casa de aposta, né, que a fraude pode vir dela. E não, às vezes ela é ali ela tá no meio dos dois, né? Ela seria o limite ali, né? E acaba sendo o fio do equilíbrio. E acaba caindo sobre a casa de aposta, essa questão de fraude. E às vezes não, às vezes está do lado ali, né? Por exemplo, o jogador que é um personagem importante para que exista a aposta, né? Porque basicamente... Lembrando falar que é o jogador de futebol aqui, né? Que eu ia até dizer... eu ia até dizer que assim, os times... E todo mundo é jogador. Os times de futebol, né? Que são os principais
personagens para que são influenciados, os mas jogadores de são futebol se tornaram influenciadores. Os principais personagens para que aconteça essa diversão, né? Então, é interessante também olhar para o outro lado, né? Que fala assim, mas aquela Beth lá é fraudulenta e tal. Não, às vezes não foi ela ali que causou a fraude. Foi o jogador de futebol que era o personagem principal desse cenário, aposta, nesse momento dessa aposta. E daí o jogador... o que gente, seria esse eu jogador? fico imaginando... Seria um jogador... nem sei como que a gente chama um apostador que não é o jogador de futebol, que é um jogador, mas ele é um amador, vamos dizer, o amador ali jogando, né, fazendo as suas apostas. O apostador eu acho que seria o melhor termo, né, doutor? É o melhor termo, sim, pra gente falar, mas muitas vezes eles também se colocam como jogadores, né? E aí, hoje em dia, eles são jogadores de esportes virtuais. Nossa, doutor, eu tenho um conhecido, até já citei isso aqui pra Noêmia, que ele tem uma cota do salário dele para fazer aposta. Ele separa todo mês e ele gosta, sabe, dessa sensação. Ele falou que ele não ganha sempre, mas ele tem a cota dele ali, ele faz os joguinhos dele, as apostas dele, cada mês ele escolhe um lugar, um site e faz, e tira o dinheiro. Eu pergunto, mas e se você sempre perder? Sempre ele, mas eu tô me divertindo, eu não ponho muito dinheiro. Só que é o início de um vício, dá pra falar dessa forma? Esse pode ser um candidato aí apostando e tudo se perder? Ana, é uma situação assim que a gente precisa entender dessa pessoa, né? Porque a gente tem que saber que o jogo tá ali como uma maneira de diversão, né? E ele vai te liberar uma dopamina, uma sensação de ocitocina, de prazer muito rápido. Né? Então, isso precisa ser ali tratado. E os jogos são feitos para isso. Então, por isso que a gente vai precisar mesmo ter essas travas. Sim. Então, se do lado dele já há uma certa consciência, digamos assim, e ele próprio se limita, então ele entra naquele lado daquele jogador que vai poder, dentro da plataforma, limitar e colocar as próprias travas. Então, ele já é uma pessoa consciente. Não vai precisar nem da empresa, da Bet, do operador em si, adentrar aqui, né? Então, assim, vai ser mais um lado de uma pessoa que tem, e aí não precisa da gente interferir. Mas é muito fácil disso acontecer. Para trazer aqui um outro comparativo com vocês, gente, só para vocês entenderem o tamanho da indústria e de como tudo é feito hoje em dia, a minha tese de mestrado aqui fora foi a respeito de loot box, tá? E o que são loot box? São caixas de recompensas em jogos também para público infanto-juvenil. E como que funciona? Para vocês terem ideia. E isso daí, muitas vezes, são utilizados de maneira a maquiar. Então, assim, hoje em dia, em alguns tipos de jogos, LoL, da Nintendo, da PlayStation, da Sony, já tem, assim, ações aqui fora na União Europeia e também, como no Brasil, algumas matérias para que isso venham sendo discutidos, porque se configura jogo de azar para o público infanto-juvenil. Então, já vai buscar lá na fonte, já vai criar lá na fonte, porque ele já está criando com aquelas imagens de ganho, de tudo mais. Porque eu posso jogar o jogo e ter acesso a essa caixa de recompensa, como eu também posso comprar essa caixa de recompensa. Porque muitas vezes eu preciso ali de uma espada ou de alguma armadura para poder passar a fase. Aqui, digamos assim, o adolescente, né, o público infanto-juvenil, ele vai comprar e ele não tem a garantia que ele vai tirar a peça ou a armadura que ele precisa para completar a fase dele. E isso estimula ele, tente comprar. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir entendendo, porque a indústria, o mundo que a gente vive, ele já vem aqui pensando em várias formas de dar aqui estímulos visuais e de liberação de prazer, né, para esse público. A gente já até noticiou aqui na emissora casos de pais que descobrem compras absurdas de crianças e adolescentes que cadastraram, porque você tem que cadastrar o cartão de crédito para você poder jogar. Mas não vai comprar nada. Não vou, pai. Daqui a pouco chega, né, a notificação da compra ou a fatura e descobre que o filho comprou. A gente vê criança de 8 anos, né, às vezes fazendo compras. E assim, não é 100, 200, 300 reais. É 5 mil, 6 mil, um número absurdo. O pai assustar. Então, é importante mesmo então, que a própria família esteja ciente, entenda o que está acontecendo nesse mercado,
pensado justamente para preparar a criança e o adolescente que já está crescendo fazendo aposta, crescendo brincando, né, com esses joguinhos. Brincando com esses jogos que são estímulos, né? Então, vocês estão conseguindo entender, por isso que é importante ter uma regulamentação clara. Para ter proteção. E a gente só consegue combater quando a gente conhece, né? Com e informação. O melhor jeito de conhecer é regulamentar, né? Porque você daí consegue ter. Agora, doutor, essa regulamentação, todo esse trabalho que tem sido feito, foi inspirado em algum modelo? A gente sabe que você está aí na Europa aí, e a Europa já está mais adiantado, né, essa questão das bets. Tem algum modelo de regulamentação que o Brasil está seguindo? A gente veio numa regulamentação que a gente conseguiu pegar e fazer um equiparativo com alguns países, né? Então, sim, a nossa regulamentação é muito equiparada já a modelos que tem em países que dão certo, né? Mas a gente tem que pensar também no nosso público, no nosso social, naquilo que funciona para o mercado brasileiro, que a gente é um país grande, continental, né? E não tem como eu querer fazer um equiparativo com um país, vamos dizer aqui, de língua lusófona, como Portugal, né? É uma imensidão. Portugal, o tamanho de cidadãos que tem ali é menor que a cidade de São Paulo, né? Então, a gente precisa trazer para a nossa realidade. E pelo que a secretaria está vendo aqui, o governo, eles estão já aplicando normas internacionais, que a gente também já conhece, porque a gente está aqui no Brasil hoje em dia num gap de legislação, como a gente vem conversado. Só que já existem casas, operadores, casas de apostas e bets, que já funcionam internacionalmente em acordo com legislações e que eles já cumprem isso aí dentro do Brasil, né? E a gente sempre vê, quando a gente fala aqui também de fraude, que muitas vezes a fraude acontece por parte do apostador e eles utilizam a bet ou a operação como ali uma forma para poder cometer a fraude, né? Então a gente vê muitas vezes que os crimes que vinham acontecendo de fraude via WhatsApp, aqueles golpes todos, então só vai mudar porque eles têm acesso a um novo tipo de produto, uma plataforma. E aí a gente precisa ter regulamentação e controle para cada vez mais mitigar isso e proteger o social, proteger o indivíduo e trazer em prol disso tudo benefícios para a nossa sociedade, para o social, né? Para que no final do dia, Noemiana, a intenção seja a diversão. Isso. Né? E isso ficar claro. Eu acho que essa mensagem do doutor para a gente encerrar ficou perfeita. A gente não conseguiria finalizar de uma melhor forma, porque não é errado. A gente quer mostrar isso, a aposta. Todo mundo já olha, aposta, jogo disso. Não tá errado. Você pode se divertir, pode fazer sim, contanto que você tenha cautela e informação. Você sabe que você esteja num lugar seguro e sabendo o que você está fazendo. Você quer apostar, quer gastar tudo bem, contanto que seja tudo regular, né? Isso mesmo. Acho que é essa a informação. Acho que foi essa a mensagem que é importante a gente trazer aqui para a gente discutir e cada vez mais falar com uma linguagem bem prática para a nossa população e todo mundo entender. E a gente saber diferenciar o joio do trigo nesse momento de regulamentação dentro do nosso país e para tudo cada vez ficar mais claro para as pessoas terem discernimento. Né? Doutor, como está só começando essa regulamentação, eu já quero te convidar para voltar daqui a alguns meses para explicar, afinal, que fim levou essa história, porque a gente sabe que é uma realidade, todo mundo conhece alguém que já aposta, então está cada vez mais dentro das famílias, das casas das famílias brasileiras, então acho que cabe a gente falar mais sobre isso, quando tiver aí uma regulamentação muito mais definida, já fica o convite feito, tá? Combinado. Eu acho que a princípio, conforme a regulamentação aí do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Prêmios e Apostas, a partir aí de 2025, de janeiro de 2025, a gente já vai estar com o mercado mais regulamentado, então a gente pode sentar e conversar e discutir e já saber tudo o que está acontecendo nesse processo de regulamentação e transição aí de mercado, que é uma coisa muito boa para todos nós. Muito obrigada, viu, doutor, por ter batido esse papo aqui com a gente, esclarecer isso para a nossa audiência. Tenho certeza que ajudou bastante as pessoas a olharem com olhos... bom, ainda bem que é olhar com o olho, né, gente? A olhar com uma forma mais... ter um olhar. Mais certa, ter um olhar, né, mais certeiro aí para o que está acontecendo. É uma realidade, isso não vai acabar. Mas agradeço mais uma vez esse tempo aqui informando a nossa audiência.
Perfeito, muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu, Noemi e Ana? Até uma próxima. Até, A gente doutor. conversou Até aqui uma no Alerta em próxima. Debate com o Dr. Rubio Teixeira, ele que é advogado especialista em iGaming. Quando a gente fala do mercado das apostas, das bets que a gente está vendo em todo lugar, a gente tem que ter informação, a gente tem que saber o que está acontecendo e não só torcer o nariz e achar, isso aí é perda de tempo, perda de dinheiro. Não, é lazer, é um mercado de diversão. Você usa o seu dinheiro para fazer o que você quer no seu momento de lazer. E se você gosta de fazer uma aposta, você pode sim, contanto que seja num site certo, regulamentado, uma casa de apostas séria. É isso que é importante, por isso a gente falou sobre isso aqui no Alerta em Debate de hoje. Noêmia, eu acho que o meu time não tá merecendo apostar, eu não vou entrar nessa história, não. Deixa pra lá, deixa pro ano que vem, pra 2025. O seu time não tá merecendo, mas a gente sempre tá fazendo homenagem pra ele, né? Ah, mas ele merece. Inclusive, hoje a gente. Você tá pouco. Eu vim pra isso, eu vim só pra isso. Exatamente, mas eu queria lembrar aqui a nossa audiência, Ana, que a gente sempre traz uma polêmica sim. aqui, né? Mas polêmica, nem sempre porque é polêmica, é uma coisa ruim, Isso. né? Às vezes a Sim. polêmica é importante para a gente esclarecer Sim. as situações, os temas, para que a pessoa fique mais informada. Exato. Inclusive, esse conteúdo aqui é aquele que é importante na mesa de bar. Os seus amigos que gostam de fazer apostas, que gostam de falar sobre isso. Ah, ele vai fazer gol, não vai fazer gol, aproveita, manda isso aqui para ele entender a importância dessa regulamentação. Combinado? Tem no YouTube, tá disponível, no canal da RFTV, tá? Todo esse áudio aqui tá disponível no nossa playlist no Spotify. Então, informação é sempre importante, é essencial que você saiba o que você tá falando e fazendo quando o assunto é apostas. Noêmia, nos vemos semana que vem. Você me avisa qual é a cor, que aí eu vou escolher um lookinho combinando. Sem querer, querendo. Bom, pode deixar. Combina. A gente sempre tem uma conexão Fechou. especial. Fechou. A gente agradece você por mais um dia estar aqui com a gente. Na semana que vem, outro tema polêmico aqui no Alerta Debate. Até lá. Tchau.